Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Glória a Deus pela tua vida, que compartilha o nosso canal, a você que distribui esta mensagem aí diariamente através, amados irmãos, do WhatsApp, colocando também aí no Instagram, também no Facebook. Eu quero agradecer muito a você por esse trabalho conjunto aqui com o canal. E se você acessou aí, amados, e ainda não é inscrito no canal, nos ajude. 2 cliques. Um clique você se inscreve, outro cliquezinho você aperta no sininho e então você recebe todas as manhãs a notificação da nossa reflexão aí diretamente pelo YouTube, ok? Gratidão de todo o coração a todos vocês. E agora vamos então à segunda reflexão da série com o tema A Expressão da Chamada. Meus amados, falando um pouquinho de chamada, às vezes passa pela nossa cabeça que a chamada é algo exterior, né? Então, fomos chamados por Deus para liberar o Evangelho de Deus. Paulo até fala, eu fui chamado para o Evangelho de Deus, tá? Só que essa chamada, queridos, ela não é exterior, antes de ser exterior, ela é interior. A chamada, eu creio ser a presença manifesta de Deus. Eu creio ser Deus em nosso interior, liberando o seu encargo através das nossas vidas. Você consegue entender isso? Então, a partir desse entendimento, nós nos tornamos o quê? Um instrumento de Deus. Nós nos tornamos um canal para a glória e honra de Deus. Então, quem faz é Deus, quem libera é Deus, quem chama é Deus, quem prega é Deus, e quem é expresso é Deus, certo? Então, partindo disso, eu estava falando do capítulo 6 do profeta Isaías, quando morreu o rei Uzias. Então, a partir da morte, ele conseguiu ter a visão de Deus. Então, a visão de Deus, o ver Deus, ter uma visão nítida, e essa visão de Deus, ela está ligada com o vivenciamento, não com o enxergar, né? E agora, para que haja um vivenciamento de Deus, né? É preciso uma morte antes. E Uzias morreu, que era o rei. O rei está sempre em alta, o rei está sempre acima, o rei, amados, é o primeiro da fila, né? O rei é o comandante do pelotão. Então o rei morre. A partir do momento que o rei morre, Isaías tem a visão. Ele vê Deus. Então dentro de nós está cheio de reis, certo? São dominadores que tentam dominar a nossa visão, dominar a nossa mente, dominar tudo em nós. E aí então fica difícil de ver algo maior, que é o próprio Deus. A partir do momento que esses reis morrem dentro de nós, abre uma porta extraordinária e nós então conseguimos ver. E a partir da visão, tá? Essa visão, irmãos, ela é ampliada. Vemos aqui que a visão começou o seguinte. Ele disse que o rei Uzias morreu, e ele disse, eu vi o Senhor. Onde estava o Senhor? Assentado num alto e sublime trono. A aba da sua veste enchia o templo. Ponto final. Então existe uma sequência de fatos, de acontecimentos, de realidades, irmãos, que acontecem na nossa vida quando nós, a partir da morte, vemos o Senhor, né? Acontecem muitas coisas. Eu quero estar liberando aqui para vocês algo relacionado a esses acontecimentos. Então, o primeiro acontecimento aqui, irmãos, é que a presença de Deus, suas vestes eram tão grandes, poderosas, que enchiam o templo. Templo cheio
amados. Guarda essa palavra, templo cheio. Irmãos, o templo revelado no Espírito, nesse contexto, eu não consigo ver apenas um templo material, mas eu consigo ver um templo espiritual. Eu consigo ver aquele templo que Paulo falou lá na sua carta, que é o templo do Espírito Santo. Esse templo do Espírito Santo, que é o nosso interior, ele precisa estar cheio. Ele não pode estar pela metade. Ele não pode ter um quarto de presença. Ele tem que ter 100% da presença. A presença de Deus, eu tenho que crer que ela atua em mim, ela precisa atuar em mim 100%. Então isso significa templo cheio. A pergunta que vem agora é: como está o templo de Deus na sua vida? Está cheio ou está pela metade? Você sabe por que muitas vezes nós servimos a Deus, mas vivemos em questionamento, vivemos em reclamação, vivemos em murmuração? É porque o templo não está cheio. É porque eu tenho apenas algum pouco aí, né, da palavra, um pouco das coisas de Deus. Para que, amados, tudo possa acontecer, eu preciso estar com o templo cheio. Então pontue aí no seu coração, templo cheio. Essa foi uma visão gloriosa de Isaías. Ok, depois do ponto final, no versículo 2 ele fala que acima dele estava quem? Serafins. Aleluia. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, vírgula, a terra está inteira cheia da sua glória. Quero entregar algo aqui para vocês. Então, diz que os serafins que voava acima dele tinha 6 asas. O que nós podemos entender aqui com essas asas dos serafins? O ambiente da presença de Deus é um ambiente santo. A presença manifesta de Deus torna o ambiente santo. Eu disse que você é o templo do Espírito Santo. Então, não é difícil continuar no entendimento e dizer que o ambiente que habita Deus, ou a casa favorita de Deus, é o nosso interior. Então, os serafins voavam. E por que a Bíblia faz questão de explicar que com 2 asas cobriam o rosto? A cobertura do rosto tem uma revelação para nós, não para o serafim, mas para nós. Irmãos, quando a presença de Deus é manifesta, uma das coisas que acontece é a cobertura da nossa visão natural. O homem natural, eu disse que tem que morrer, para que ele possa ver o espiritual. Então, os serafins, a asa que cobriu o rosto, significa para mim e para você, no entendimento de revelação, que a nossa visão, ela não pode alçar, tomar frente diante da operação da presença manifesta de Deus. Aleluia! Isso é tremendo, amados. Diante dessa chamada, então, a presença de Deus precisa cobrir a nossa visão natural. Essa é a razão das asas dos serafins. 2 asas cobriam, amados, o rosto. Então ali protegia de que o homem possa ficar vendo. A nossa visão é Ele. Tudo é Ele. Com 2 asas, diz aqui, cobriam também, amados irmãos, os pés. A cobertura dos pés é gloriosa. Podemos entender que os nossos pés está coberto, irmãos, protegido
com essas asas poderosas da presença de Deus no templo cheio, da glória de Deus em manifestação, porque essa presença de Deus em nós, ela é manifesta. Então você, a partir do entendimento que a presença de Deus está em você, irmãos, você é a manifestação da glória de Deus na terra. Você não vai ver Deus na terra soltando fogo para a boca, mas você vai ver homens e mulheres liberando o encargo de Deus, liberando a palavra de Deus, homens e mulheres cheios da presença de Deus. Tá certo? E com 2 asas voavam. Voar significa estar em alta, estar acima, estar para cima, né? Isso é voar. Deus nos chamou, irmãos, para ter uma visão de altura. Paulo disse, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto. Como que eu vou pensar nas coisas do alto, sendo que a minha visão é terrena? Para eu pensar nas coisas do alto, eu preciso viver a realidade das alturas. A realidade das alturas, irmãos, é o templo cheio, é a expressão da chamada. A realidade das alturas é a vida manifesta, a presença de Deus, sua vida manifesta em mim. A partir daí, queridos, tudo é maravilhoso. Grave isso no seu coração. Deixa Deus ministrar a sua vida nesse dia. Você é muito amado de Deus, você é muito querido de Deus e Deus te chamou. Por isso eu quero orar por você agora. Pai, obrigado por mais um dia e que essa manhã o Senhor venha abençoar a vida dos nossos irmãos, venha tocar sobre cada um, venha operar abundantemente. Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.